Eu acho que se calhar vamos dar início. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos a esta reunião. Dar-vos as boas-vindas, porque imagino que tiveram uma semana muito ocupada e, portanto, será uma altura para podermos reiniciar os nossos trabalhos que tinham sido interrompidos. Eu gostava de, antes de começarmos a reunião, dizer-vos que nós, às 3h30, provavelmente vamos ter que mudar de sala, porque esta é a única sala que tem vídeo e há uma outra comissão que precisa desta sala e, portanto, nós às 3h30 mudaríamos para a sala número 5, se ainda não tivermos acabado os assuntos do dia. Indo diretamente à agenda do dia para o dia 2, tínhamos na primeira parte da reunião, tínhamos uma audição à doutora Maria Luísa Coelho Ribeiro, que foi indigitada para o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Eu gostava de dar as boas-vindas à senhora doutora, seja muito bem-vinda, estou a vê-la muito bem. E dizer só, relembrar a todos que a grelha de tempos é dar à senhora doutora Luísa Coelho Ribeiro 10 minutos no início para fazer a sua apresentação. Depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para as suas intervenções e depois no fim terá 10 minutos para responder às questões que sejam colocadas pelos deputados. Os 10 minutos e os 10 minutos seus no início e no fim podem ser adaptados. Se usar menos no início, pode usar mais no fim, se usar mais no início. Mas eu sou muito rigoroso com os tempos e, portanto, sou um bocado chato. Peço desculpa, mas para manter as coisas a funcionar às vezes é preciso. Portanto, eu dava desde já as boas-vindas à senhora doutora e dava-lhe a palavra. Muito obrigada, perfeitamente. Muito boa tarde. Eu até vou pôr aqui o cronómetro, que é para não haver questão de me exceder. Muito boa tarde, uma vez mais, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, professor Alexandre Quintanilha, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigada pela oportunidade que me é dada de me apresentar perante esta comissão e pelo vosso tempo. É com muito gosto que aqui estou, sendo certo que só iniciarei funções como vogal do Conselho de Administração da RTP no próximo dia 6 de outubro. Portanto, a altura em que integrarei a equipa com o Presidente, o Dr. Nicolau Santos, e o vogal, já em funções, engenheiro Hugo Figueiredo, em funções no sentido em que transitou da anterior administração. E, portanto, feito este enquadramento temporal e como nota prévia, peço a vossa compreensão por não ter tido ainda informação interna sobre a RTP, da qual, obviamente, me irei inteirar com a maior brevidade a partir do momento em que iniciar as minhas funções. Ressalva feita, no que diz respeito aos objetivos desta administração, gostaria de referir que me revejo no projeto estratégico 2021-2023 para a Rádio e Televisão de Portugal, documento elaborado pelos meus colegas do Conselho de Administração, mas com o qual concordo inteiramente. Trata-se de um plano que valoriza a importância do serviço público de televisão, num contexto de um mercado de mídia cada vez mais segmentado e desafiado por novos operadores, nomeadamente as plataformas de streaming e por novas exigências e comportamento dos públicos. Creio que todos que estão aqui presentes acreditam na importância de um serviço público de televisão, ou melhor, num serviço público de mídia, porque aqui falamos de televisão e de rádio, e nos principais valores que devem nortear a sua atividade, nomeadamente o rigor informativo e a qualidade dos conteúdos, quer na informação, quer no entretenimento. Cumulativamente, está sempre subjacente aqui que o Serviço Público de Mídia deve promover o acesso universal, fomentar o pluralismo de informação e ideias, assim como a elevação da cidadania, devendo também procurar promover a diversidade,
a inclusão social e defender a dignidade humana. Tratam-se, portanto, de requisitos de base ambiciosos e complexos. Acredito que a minha experiência profissional de cerca de 25 anos na área financeira e de gestão, e em especial nos setores de telecomunicações, mídia e tecnologias de informação, me traga ferramentas que possam contribuir para a realização do projeto estratégico e objetivos propostos por esta administração. E sem querer recuar demasiado na linha temporal da minha experiência profissional, posso referir que comecei a trabalhar na banca, primeiro no retalho e depois na banca de investimento, e depois trabalhei em capital de risco e em fusões e aquisições. Em paralelo, sempre estudei a indústria de televisão, tendo dedicado alguma atividade profissional, mas também académica e associativa em fóruns internacionais em temas relacionados, e sempre foi uma área que me interessou de sobremaneira. Posteriormente, desempenhei funções de administração, onde tive a oportunidade de várias empresas, onde tive a oportunidade de liderar equipas com valências muito diversificadas, seja nas áreas financeira, de legal, de compliance, de marketing, de infraestrutura de sistemas de informação e, designadamente, ao nível da digitalização de processos e de modelos de negócio. Bom, no caso, e para que qualquer empresa funcione, em especial uma empresa complexa e com stakeholders diversificados como a RTP, é fundamental continuar a ter um modelo de financiamento estável para a empresa. É também necessário ser realista na correspondência entre os objetivos e os meios disponíveis para os alcançar. É subejamente conhecido e público que, no caso da RTP, há já alguns compromissos por parte da tutela em reforçar com fundos a empresa, até decorrentes de compromissos anteriores, e, portanto, isso obviamente será bem-vindo no sentido em que há aqui objetivos ambiciosos, até tecnológicos, que são muito necessários na fase em que estamos e para conseguir ter uma presença importante no mercado. E, portanto, entro na RTP com todo o entusiasmo, mas também com a noção clara do enorme desafio que esta administração tem pela frente. Por isso, venho de mente aberta, com a humildade de reconhecer que muito posso aprender com quem conhece melhor a empresa em profundidade, e, da minha parte, colocarei todo o meu empenho nas funções que vou desempenhar. Portanto, posto isto, e sabendo que fui bastante comedida no tempo, portanto, estou à disposição dos senhores deputados para as questões que entenderem, e agradeço desde já a vossa atenção. Muito obrigado. Sim, foi bastante sucinta, portanto agora dá mais tempo também para, no fim, se quiser responder às questões. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista, para os seus 3 minutos de intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, e cumprimento de uma forma especial a doutora Luísa Maria Coelho Ribeiro, agradecendo não só a sua disponibilidade para integrar o Conselho de Administração, cumprimentá-la pelo seu currículo, que consideramos não só muito adequado os tais 25 anos que acabou de referir na área financeira, ainda particularmente onde exerceu em domínios contíguos ou afins ao que agora vem a ocupar. Também gostava de agradecer a sua exposição inicial, acho que foi muito direta ao assunto, de uma forma muito concreta. De facto, o que temos em cima da mesa neste momento é não só, de acordo com a lei da televisão, a revisão do primeiro contrato de concessão da RTP, o plano estratégico, no qual a Sra. Doutora acabou de afirmar que se revê, e estes trazem grandes desafios, como também referiu. Desafios tecnológicos face às gigantes das plataformas digitais, desafios também no que diz respeito à universalidade, e neste aspecto eu gostava de distinguir que cerca de 30% dos afetos
às ofertas digitais da RTP provém de fora de Portugal, o que nos dá aqui uma responsabilidade muito acrescida, a qualidade da informação, o rigor e o combate pela uma literacia mediática contra a desinformação e depois as questões cruciais da língua e da cultura portuguesa. Ora, estes desafios, como a Sra. Doutora falou, implicam aqui uma coerência realista entre meios e objetivos. E não só meios e objetivos, mas é importante revisar aqui a questão dos recursos técnicos e humanos, a motivação e o bem-estar social da empresa, que são cruciais para que o projeto, quer ao nível estratégico, quer de contrato de concessão, possam ser levados a efeitos. A questão que eu tinha que colocar, Sra. Doutora, e com toda a reserva que entender colocar na resposta que me possa dar, coisa que eu compreendo perfeitamente, é exatamente esta. Segundo o Barómetro Europeu do Broadcasting Union, mostram que a RTP foi o segundo operador com maior perda de receitas entre 2008 e 2019. Atualmente, a RTP tem um modelo de financiamento que é 81% assegurado pela CAV, 8% por publicidade e 10% por outros proveitos comerciais. A CAV, apesar de ter um papel decisivo no financiamento da RTP, e agora não vamos falar do histórico que tem sido o financiamento da RTP, no entanto, é aquela que é mais baixa a nível da Europa. Representa cerca de 0,1% quando medida em termos de PIB. Portugal é, assim como eu acabei de referir, um dos países mais penalizados nessa medida. Nós entendemos no Partido Socialista que a CAV, mais do que as compensações indemnizatórias ou outras questões, são cruciais pela sua estabilidade, são cruciais para o financiamento. Eu gostava de ouvir a sua opinião, na medida que lhe for possível, sobre isto. E também gostava de entender qual a sua posição acerca da questão da publicidade, da sua progressiva ou não extensão ao nível da RTP. Muito obrigada e felicidades para o seu mandato. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os meus colegas deputados e também, obviamente, a doutora Maria Luísa Coelho Ribeiro, muito especialmente hoje, porque, Sra. Doutora, é de si que temos de falar hoje. E para lhe dizer o seguinte, de facto, a sua entrada na RTP dá-se em condições um pouco particulares, dá-se para a entrada num Conselho de Administração que, de certa forma, já estudou e preparou e prepara-se para cumprir um plano estratégico, em que não entrou na primeiríssima linha e, portanto, é com ele que aceitou e se conformou, e dá-se também num momento especialmente importante para a RTP. Por vezes existe aqui alguma convicção de que existe uma fixação do grupo parlamentar do PSD na RTP, e é verdade. Existe uma fixação do grupo parlamentar do PSD da RTP, porque nós achamos que a RTP é muito importante, nós achamos que a RTP não é para ser privatizada, eu tenho que dizer isto muitas vezes para as mentiras não passarem a verdades, mas nós achamos que a RTP, tendo especiais obrigações, também tem que ter especiais meios para cumprir a sua função. E, de facto, muito ao contrário do que dizia o ex-presidente do Conselho de Administração, a RTP está muito longe de ser a oitava maravilha. A RTP tem problemas de financiamento, a RTP tem problemas de recursos humanos, a RTP tem, inclusive, problemas quanto à sua própria estratégia e às suas opções e, principalmente, como é que se enquadra a estratégia que está em cima da mesa com um financiamento que nos parece manifestamente insuficiente. Dizer-lhe também que, em relação a isso, não nos parece possível fazer uma reflexão séria sobre o financiamento da RTP sem nós sabermos muito bem como é que está a RTP. Porque, em bom rigor, vamos ser francos, quem sai diz que deixou uma maravilha e quem entra não pode falar daquilo que não conhece profundamente. E, portanto, nós perguntamos por que motivo e há quantos anos é que a RTP não é objeto de uma qualquer auditoria do Tribunal de Contas ou da Inspeção-Geral de Finanças, de quem tutela uma empresa pública com esta dimensão, a partir da qual nós possamos ter um retrato real, independente, de terceiros, a partir do qual possamos tentar perceber o que é que realmente falta e como é que se vai suprir essa falta. Estar a falar de financiamento sem perceber muito bem a radiografia é uma terapêutica que nos parece menos avisada e o PSD bater-se-á para que essa auditoria ou essa análise que é feita por entidades terceiras credíveis ou extremamente credíveis seja feita não por desconfiança, mas por rigor. Sra. Doutora, dito isto, e perceberá que tem aqui um problema, entre aspas, relativamente ao seu mandato, é que, não vou dizer que tenha um passado que a persegue, mas tem um currículo que lhe dá
automaticamente junto de nós a convicção de total competência e capacidade para o cargo e, portanto, não será certamente nunca por ignorância ou alheamento que poderá eventualmente ter algum tipo de percalço. E, portanto, desejando-lhe, obviamente, as maiores felicidades, eu já disse aqui que, da parte do PSD, existe uma enorme vontade de que este Conselho de Administração tenha êxito. Não é nosso, não foi escolhido por nós, nada temos a ver com a sua composição ou sequer com o plano estratégico, mas entendemos que lhe deve ser dado o voto de confiança para que prossiga funções desta responsabilidade. Tem que terminar, Sr. Deputado. Tendo que terminar e fazendo duas questões, que eu perguntei na segunda ronda, é uma, o que é que lhe parece relativamente ao estudo que está a ser feito muito atrasado, 2 anos atrasado, do próprio modelo e do contrato de concessão da RTP, que está atrasado, qual é a sua impressão sobre o que está em cima da mesa, e segundo, como é que acha que é possível financiar os novos canais face aos recursos que a RTP ainda tem. E desejo felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para os seus 3 minutos de intervenção. Sra. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas desta Comissão e cumprimento naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a doutora Luísa Coelho Ribeiro, agradecendo a exposição inicial que fez e também os elementos que foi tocando em relação às questões da RTP, nomeadamente as matérias de financiamento, e já lá iremos, sendo que também tocou aqui outros aspectos da importância do serviço público de rádio e televisão, que penso que devem ser reforçados também. O PCP entende efetivamente que o serviço público de rádio e televisão, além de serem um instrumento fundamental da democracia, têm também um papel importantíssimo, nomeadamente a RTP, na garantia de coesão territorial e de coesão social e também na garantia da pluralidade e da diversidade. E quando falamos da diversidade, falamos da responsabilidade também que a RTP tem de retratar as mais diversas dimensões e realidades na parte cultural, social, desportiva, também naturalmente na pluralidade política, mas também na divulgação e afirmação da língua e da cultura portuguesas, da educação, da ciência, ou seja, todo um conjunto de dimensões para os quais a RTP, na sua divulgação e afirmação destas mesmas dimensões, tem efetivamente um papel muito importante, considerando ser o serviço público de rádio e televisão e, como disse, instrumento fundamental do regime democrático. Temos também o entendimento que o Estado não se deve desresponsabilizar de um conjunto de responsabilidades que tem na garantia da existência de um serviço público de rádio e televisão, responsabilidades constitucionalmente atribuídas e que, como tal, tem também que criar as condições para que a RTP possa cumprir as funções que lhes estão atribuídas. E, neste contexto, entra naturalmente as matérias do financiamento, como já foi aqui explanado relativamente à CAV e às indemnizações compensatórias. O PCP diverge das opiniões já manifestadas, entendendo que devem ser repostas as indemnizações compensatórias que foram retiradas à RTP, e lembramos também que o que agora denominamos por CAV foi inicialmente criado para fazer o financiamento à rádio. E isto leva-nos a uma outra preocupação que também temos em relação à RTP, que se prende exatamente com um desinvestimento que existe na rádio pública e com as consequências que isso tem também para os ouvintes, mas para o povo português, na garantia que deveriam ter de uma rádio pública de qualidade e que fosse naturalmente abrangente do ponto de vista de território. Sendo que, estou mesmo a terminar o tempo, mas sendo que, no que se refere à rádio, por exemplo, o novo contrato de concessão diz que a rádio tem que cumprir o conjunto das obrigações que lhe estão atribuídas, mas sem ter nenhum acréscimo de um ponto de vista de custos, o que face também ao desinvestimento existente, que nos parece manifestamente impossível, difícil, para não dizer impossível, digamos assim. Preocupa-nos a retirada de publicidade que consta do contrato de concessão, como nos preocupa também a realidade dos trabalhadores da RTP, a realidade da precariedade e da não valorização das suas carreiras, porque se falamos dos meios financeiros para a RTP cumprir as suas funções, não podemos aqui deixar de referir os meios humanos e os seus trabalhadores para que a RTP possa também cumprir o que lhes está atribuído. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, era nestas duas dimensões que queríamos efetivamente ouvir a doutora Luísa, em matéria naturalmente do financiamento, mas também dos trabalhadores da RTP. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu
passava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Luísa Coelho Ribeiro e agradecer a lisura da sua intervenção inicial, que foi bastante expressiva, particularmente naquilo que diz e que é relevante para esta audição, que é que ainda não assumiu funções e, portanto, tem obviamente limitações para comentar alguns dos aspectos que nós provavelmente teríamos interesse em tratar já. Mas, sendo assim, e sabendo que vai tomar o pelouro da área financeira, é um pelouro particularmente sensível numa estação de televisão, em geral, nos tempos que correm, dado o estado do setor dos mídia e toda a concorrência, mas particularmente numa estação de televisão pública que é financiada por várias fontes, como aqui vimos, mas essencialmente pelos contribuintes, através de várias maneiras, mas essencialmente pelos contribuintes. O que eu gostaria de saber era, quando diz que tem alinhamento e, portanto, aceita estas funções na medida em que encontra um alinhamento com o plano estratégico da RTP, eu gostaria de saber, em concreto, o que é que isso quer dizer? Se nos podia detalhar um bocadinho mais onde é que encontra esse alinhamento que a faz aceitar esta tarefa, que terá o seu quê também de provavelmente de ingrato, e gostava também de saber qual é a sua opinião prévia, não a opinião já informada, mas seguramente terá uma opinião prévia que até terá informado a sua decisão de aceitar sobre a situação financeira da RTP e sobre o seu modelo de financiamento e, portanto, se entende com o que conhece agora, que terá todos os meios para desenvolver os projetos que estão contemplados neste plano estratégico, alguns outros têm vindo a ser discutidos, como por exemplo a introdução de novos canais na TDT, ou se reserva isso para análises futuras, ou se simplesmente no pelouro financeiro entende que o cumprimento da sua função passará por uma versão mais executiva do que propriamente crítica daquilo que é a visão da administração nos restantes pelouros. Portanto, era um bocadinho este seu posicionamento ainda a priori que no Grupo Parlamentar do CDS gostaríamos de conhecer, desejando-lhe, obviamente, a partir da semana que vem, as maiores felicidades para a sua função. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito para fazer uma intervenção e, portanto, acho eu, não temos nenhuma confirmação, e, portanto, eu passava desde já a palavra, acho que posso avançar, à doutora Maria Luísa Coelho Ribeiro tem à volta de 14 minutos, não tem que os usar todos, necessariamente, como é óbvio, mas tem algum tempo para ir ao encontro de algumas das questões que lhe foram colocadas pelas senhoras e os senhores deputados. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu começo pela ordem das perguntas, portanto, pelas perguntas da doutora Rosário Gamboa, que desde já agradeço. Tomei boa nota da preocupação com o bem-estar social da empresa. Eu acho que estou segura que não há empresa de sucesso sem que haja bem-estar social. Já tive inclusivamente situações, enfim, profissionais em que foi necessário fazer reconversões de empresas e, portanto, sei o quão desafiante isso pode ser. E acredito que são os recursos humanos o âmago da RTP. Obviamente que depois sem tecnologia nada se consegue fazer e há necessidade de fazer um investimento grande porque, pelo que li, a RTP começa a ficar desatualizada em termos tecnológicos, mas obviamente que o início de tudo são as pessoas e é a qualidade dos recursos humanos e o seu nível de satisfação. Portanto, isto a mim também me preocupa. Até porque, como saberão, doutora Luísa, tem a sua câmara desligada, nós não a estamos a ver, estamos só a ouvir. E gostávamos de a ver também. Não foi, com certeza, não foi propositado. Está perfeito, peço obrigado. Peço desculpa. E, portanto, dizia eu que realmente me preocupa a parte do bem-estar social da empresa, até como saberão,
o Pelouro dos Recursos Humanos está adstrito ao CFO. Portanto, o Pelouro dos Recursos Humanos também estará mais diretamente comigo, embora seja algo tão abrangente que naturalmente será alvo de decisões colegiais em termos de Conselho de Administração. Tenho aí experiência em situações muito boas em que as empresas crescem muito e, portanto, há grandes instrumentos para motivar as pessoas. E tenho também experiências contrárias, em que foi preciso fazer reconversões de empresas e acordos com os colaboradores, alguns deles, no final, portanto, revogados porque a situação financeira melhorou, outros, infelizmente, não. Portanto, disso tenho experiência, não ao nível de tanta gente, tenho que confessar, mas é algo com o qual estou familiarizada. Aqui temos ainda uma expressão maior na parte técnica dos colaboradores, portanto os colaboradores também têm que ter uma expertise que não é muito comum no mercado e, portanto, o saírem da RTP para outras entidades é obviamente depois difícil de colmatar. Portanto, mais um motivo para serem bem tratados e sentirem que são bem avaliados, que é algo de que se fala já há algum tempo, até em termos públicos, para a RTP, e que essa avaliação traz consequências. São muitos stakeholders e faço questão de me dedicar a isso também. Quando digo que são muitos stakeholders, quero dizer, é sempre mais difícil conseguir convergir opiniões, pelo menos para ter uma maioria alargada de entendimento. Depois, relativamente à CAV ser a mais baixa da Europa, e portanto acho que isto é um dado que toda a gente já discutiu aí no Parlamento, realmente, por comparação, a RTP é menos financiada do que as suas congêneres no resto da Europa. Eu devo, e portanto, se sou apologista de que os canais públicos devam ou não ter publicidade. Era aqui a pergunta que a doutora Rosário Gamboa me estava a colocar assim logo de chofre à entrada. Eu devo dizer que a partir do momento em que a empresa tem os meios financeiros, é dotada dos meios financeiros necessários, não estou muito preocupada se eles vêm de cabo, se vêm da indenização compensatória, se vêm em publicidade. A mim interessa-me que, se está aprovado e depois vai ser esmiuçado em termos de grandes prioridades e da temporização das grandes prioridades, um plano, ele depois tenha os meios necessários. E não se podem fazer omeletes sem ovos, não é? Perdoem, por favor, o coloquialismo aqui, mas, portanto, não tenho uma posição à partida contrária à publicidade, na medida em que ela até agora tem sido necessária, não é? Se deixar de ser necessária e se conseguirem os meios que são fundamentais para o projeto ambicioso que existe para a RTP, pois com certeza também não tenho nada contra acabar-se com a publicidade e preencher esse tempo, que já não é muito, convenhamos, mas preencher esse tempo com programação de qualidade e que possa interessar à população em geral, não só, como já se falou, a população em território nacional, mas como todos os que veem os canais da RTP e ouvem fora de Portugal. E com isto, era o que se me ocorria dizer sobre as primeiras questões. Relativamente ao Dr. Paulo Rios, que me perguntava o que eu achava da revisão que está agora em curso do modelo de contrato de concessão. Bom, eu li o que está disponível e o meu primeiro comentário é que me faltam dados. Que me faltam dados, não é? Portanto, eu li tudo que está disponível, mas gostaria de ter, e eu tenho um defeito pelo meu background, digamos, que é, gosto muito de ver números, não é? Traduzo bem a realidade para os números, pronto.
são uma muleta para mim preciosa e gostava de ter mais números do que aqueles que lá estão e de perceber a evolução, porque aquilo é feito obviamente como sendo um plano ao longo do tempo e com uma evolução. Gostaria de perceber a evolução que lá está e os princípios de cada uma das rubricas, pronto. Portanto, é uma das minhas prioridades, é perceber como é que foi feito, quais foram os pressupostos portanto, e por outro lado, não posso deixar de dizer que também gosto de trabalhar com margens de salvaguarda e quando falo em margens de salvaguarda, refiro-me a resultados líquidos previsionais que sejam mais expressivos. Porque, embora a RTP tenha, e é bom que se diga, pronto, a CAV é a mais baixa da Europa, todos sabemos, etc. Mas se compararmos a RTP com a realidade das empresas, genericamente falando, a RTP é uma privilegiada. E eu venho da outra realidade, que é, todos os anos é preciso preencher um orçamento, não é? Portanto, ter receita. A RTP, à partida, tem já uma receita muitíssimo significativa. Portanto, nesse aspecto, é uma privilegiada face a qualquer outra empresa. E eu tenho essa noção muito clara. Agora, se queremos fazer melhor, fazer com maiores custos, então temos também que dotar a empresa de meios e escalonar ao longo do tempo quais são as prioridades, porque também nem tudo se fará em simultâneo, como é óbvio, não é? Portanto, acho que espero poder contribuir para um estudo mais detalhado nesta revisão do contrato de concessão. Novos canais e como financiar novos canais. A TDT é obviamente um instrumento que, pelo seu alcance universal, coisa que a TV paga não tem, não é? É importante. E, portanto, ter novos canais na TDT parece-me, a bondade do argumento parece-me defensável. O custo associado a ter cada um dos novos canais é significativo. Portanto, nós temos obviamente que ver, não se coaduna muito bem com, por exemplo, querermos retirar a publicidade, não é? Só se coaduna bem se ao retirarmos a publicidade encontrarmos então fontes alternativas de financiamento. Depois parece-me também que a casa que decide esse financiamento, que é precisamente a Assembleia da República, não está ainda definido o sentido que vai adotar. Se vai continuar apenas com CAV, se a vai aumentar, se vai usar outras receitas públicas, digamos. Portanto, eu diria que precisamos de entender, e aí falo em termos de Conselho de Administração, precisamos de entender aquilo que vai ser definido em termos de receitas, porque depois a nossa função é obviamente aplicá-las da melhor forma, não é? E a RTP, como todos sabem, tem, e o Dr. Paulo Rios falou também em termos de auditoria às contas. As contas da RTP são auditadas, ao que sei. Eu presumo que tivéssemos de falar de uma auditoria, pronto, mais profunda, se calhar. Não me compete a mim, obviamente, advogar ou contrariar essa pretensão. A mim o que me compete é, a partir do momento em que entro naquela casa, me responsabilizar pelas contas que forem entregues. E, portanto, há uma equipa grande, eu estive a olhar para o organigrama e parece-me um organigrama competente, não conheço as pessoas ainda, obviamente, e, portanto, acredito que as contas sejam objeto de ponderação e feitas de acordo com as melhores práticas. Vou ter, obviamente, a preocupação de validar isso mesmo, não é? E de perceber como é que a casa, que instrumentos é que a casa usa para esse efeito. Relativamente ao Dr. Paulo Rios, parece-me que cobri as áreas. A doutora Diana Ferreira
falava-me dos precários, portanto, dos colaboradores em situação de precariedade, e aqui regressamos à questão dos recursos humanos. É óbvio que a precariedade em funções que são fundamentais para a empresa não me parece ter muita lógica, até financeira. Funções de rotina que sejam, obviamente, recorrentes, por regra, ficam mais caras quando as pessoas não estão integradas nos quadros. Enfim, nem todas as funções, imagino eu, mas, enfim, terei que, obviamente, que estudar isto com detalhe, e pretendo fazê-lo, até porque sei que é muito importante para muitas pessoas, desde logo para os envolvidos e depois para toda a saúde global financeira da empresa. Há, obviamente, funções que são pontualmente utilizadas na empresa, e aí não me choca de forma nenhuma que haja recurso à subcontratação. Obviamente depende da importância que essas funções tenham e da criticidade que tenham para a normal produção e o normal de conteúdos e o normal funcionamento e distribuição da empresa. E isto quer na televisão, quer na rádio, porque efetivamente, a senhora deputada Diana Ferreira falou também na rádio pública, eu concordo que a rádio desempenha um papel fundamental e é muitas vezes relegada para segundo plano. E curiosamente, ao que sei, as estatísticas de perda de audiências para os operadores alternativos, até o meio que é mais salvaguardado em termos de perda de audiências é precisamente a rádio, que continua a desempenhar ali um papel fundamental para algumas franjas da população e em alguns momentos da vida das populações. Doutora Luísa, tem mais 2 minutos, mais ou menos, se faz favor. Muito bem, muito obrigada. Com isto, inclusivamente, agradeço porque acabei por deixar de olhar para o cronómetro, já não faço ideia onde é que estou. Portanto, e com isto respondi à doutora Diana, relativamente à doutora Ana Rita Bessa, sobre pontos que gostaria de destacar, em que haja o alinhamento que mencionei com o plano estratégico. O plano estratégico que foi apresentado é um plano estratégico, a meu ver, cheio de virtudes, porque defende a qualidade, defende uma distribuição, a qualidade, o alcance mais universal, defende o fim de certas desigualdades, nomeadamente em termos de rácios, de paridade e outros. Portanto, eu diria que é difícil encontrar ali algum ponto com o qual eu esteja desalinhada. O que me parece é que este plano estratégico é bastante ambicioso. Aliás, eu já falei nisso com os restantes futuros colegas do Conselho de Administração e, portanto, depois vai ser necessário colocar ali um calendário de prioridades. Há algo com o qual eu estou completamente alinhada e que acho que é fulcral para a RTP e acho que é essencial para qualquer televisão de serviço público, que é a sua transmissão ser feita também por multiplataforma, porque caso contrário é o fim das audiências jovens. E aí acho que realmente está bem salientado no plano e em geral, com sinceridade, estes pontos parecem-me ser, também fala bastante sobre os recursos humanos e a necessidade de dinamizar, inclusivamente em termos de formação e de carreiras, os recursos humanos atuais, portanto revejo-me perfeitamente. Sobre o modelo de financiamento já falamos. Agradecia que terminasse. Pronto, e se calhar corta-me a palavra no momento perfeito, que é sobre o modelo de financiamento, já falamos, não tenho mais tempo.
Muito obrigado, doutora Luísa Coelho Ribeiro. Agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje e para ter respondido às questões que lhe foram postas. Resta-me desejar as maiores felicidades e vê-la com alguma frequência para também sabermos como é que está a correr e como é que deste otimismo inicial que eu partilho também, vamos poder continuar a conversar e ouvir as suas opiniões. Muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado. Será com muito gosto. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde, então. Obrigada. Muito bem. Chegamos ao fim desta audição. Eu queria... Desculpe.